Eu tenho a impressão, ouvindo você falar aqui, além dessa mini aula que você me deu aqui sobre ética, dizendo que é um valor que, inclusive, ele é mutante, ele é meio fluido nesse lugar. Mas eu tenho a impressão, eu já falei isso aqui algumas vezes, que a gente vive numa sociedade que é muito, muito hipócrita, né? Ao mesmo tempo que nós somos o país da caipirinha, do samba, da alegria, nós também somos o país do ódio, da desigualdade social. O brasileiro, aspas, ri de tudo, mas quando vem alguém aqui e faz uma piada sobre macacos nas ruas, como os Simpsons fizeram, tem que proibir os Simpsons de passar no Brasil, uma doideira. Então, acho que essa hipocrisia, ela está sempre aqui permeando a nossa sociedade. E eu vejo isso também, você falou de espaços, pertencimento, eu vejo isso também no patriotismo, nessa coisa, né, do que a gente desse ufanismo que volta e meia a gente vê colocado em xeque. O que você tem a dizer para mim sobre esse patriotismo que ele existe em alguns momentos, ele defende o Brasil acima de qualquer coisa, desde que não mexa na minha conta bancária ou no sei lá o quê? Ou aquele cara que fala assim, eu sou brasileiro pra caramba, mas eu tô batendo continência pro Trump. Ou a hipocrisia de um modo geral, eu tô associando a hipocrisia ao patriotismo porque eu acho muito estranho, acho meio quase esquizofrênico isso. Naturalmente que num cenário como esse, nós poderíamos supor que qualquer coisa que pudesse valer mais do que a pátria, né, estaria em oposição a esse tipo de discurso e de pensamento, da pátria acima de tudo, etc. Então, estando a pátria acima de tudo, nós começamos a nos perguntar o que será que essa história de pátria quer dizer. Será que a pátria é o Estado? Será que a pátria é a nação? Será que a pátria é... E aí você começa a perceber que a ideia de pátria, ela tem uma presença poética muito grande, mas ela tem um certo vazio conceitual. E aí é preocupante, por quê? Porque você coloca nisso o que você quiser, não é? E aí, entenda, dado que a pátria Brasil existe, digamos, pelo menos desde a sua independência, né? Você poderia imaginar que o patriotismo faz uma defesa de valores, de crenças, de convicções que existam há bastante tempo. Portanto, é uma espécie de homenagem ao que sempre existiu, homenagem ao passado, homenagem às coisas como elas sempre foram, homenagem a... Ótimo. Pois então seria interessante observar o que é que sempre foi. E aí você observa que o que sempre foi, o que a sociedade brasileira sempre foi? Desigual. O que a sociedade sempre foi? Elitista. O que a sociedade sempre foi? Cheia de privilégios. O que a sociedade sempre foi? Discriminatória. Ora, então a partir daí, eu estou subjacentemente colocando por detrás de uma palavra cujo significado é muito fluido, eu estou colocando coisas que também sempre foram, como seria a tal da pátria. E aí você consegue chegar no fim último desse tipo de proposta, a saber, para os que têm e sempre tiveram, ou, digamos, para o grupo, né, que sempre contou com os famosos 90% de toda a riqueza, os 5% que sempre tiveram os 90% da riqueza, nada mais adequado do que
conservar as coisas como elas sempre foram. Sim. Eu disse assim, mas tem o outro grupo babando para revolucionar. Não tem. E por que não tem? Porque esse integrante do outro grupo, ele não quer revolucionar em nome de grupo. Ele quer, indivíduo, sair do grupo A e passar para o grupo B. Ele. De tal maneira que ele também é alguém que está conforme das coisas serem como sempre foram. Com uma única nuancezinha que ninguém nem vai perceber. Eu que estava do lado de cá, passo pro lado de lá. Quanto ao resto, não. E tanto é assim que quando eu passar pro lado de lá, eu me tornarei mais seletivo, restritivo, sectário do que os que já estavam lá desde o começo. É um comportamento muito comum, né? Em outras palavras, não há uma consciência de transformação em grupo. O que há é uma consciência de obtenção de privilégios pessoal. Sim. Pessoal. Veja, eu vou te dar um exemplo em definitivo. Eu tenho ido muito para Portugal, e lá em Portugal eles têm dissolvido muito o parlamento, muitas eleições e tal e coisa, e lá foi eleito um deputado brasileiro com cidadania portuguesa. Ora, qual é a graça da história? É que esse cidadão, ele defende Portugal para os portugueses. Né? É a bandeira. Ele contra os imigrantes. Inclusive dentro de um partido que também... É o Chega, né? Isso. Agora, isso é interessantíssimo. Portugal para os portugueses, mas com um sotaque muito parecido com o seu. Né? Portugal para... amigo, não te parece esquisito? De jeito nenhum. Porque Agora, os que estão vindo agora, malandro, é o seguinte, eu passei, acabou, mata burro, daqui para trás, mais ninguém. Entendeu? Ora, essa mentalidade de eu me dar bem é uma mentalidade que tem o mesmo patamar de conservadorismo, né, daqueles que sempre foram abençoados e ungidos dos privilégios, das heranças e das capitanias hereditárias que desde então abençoam esses 5% da população. Então veja, você perguntará, como é que um país que tem a 10ª economia do mundo continua tendo uma escolaridade tão desigual que não consegue fazer uma escola pública pelo menos tão boa quanto as escolas privadas, etc. Entendeu isso? Entende? A 10ª economia do mundo, não tem a 10ª educação do mundo, não tem a 10ª universidade do mundo, não tem a 10ª produção de conhecimento do mundo, não tem a 10ª produção de ciência do mundo. Aqui é só soja, certo? Mas grana tem. Então acaba ficando com uma aparência de estábulo de ouro. Porque não tem. Então, por que não tem? Ora, não tem pelo seguinte. Se eu estou aqui, eu não quero disputar com 100, eu quero disputar com 5, né? Então é o cara da escola de elite A que concorre contra a escola da elite B, para ver quem é que vai ter a vaga na universidade. Imagina se eu abrir para todo mundo concorrendo com igual competência. Aí vira meritocracia, né? Aí não, é assim, uns tudo e os outros escola de lata. E aí depois a gente chama de meritocracia quem for melhor no Enem. E tá tudo certo. Então veja, você falou em hipocrisia, tô tentando esclarecer o que eu penso disso. E aí você fala, mas e esses caras que estão aqui? Esses também, no final das contas, o que esperam é participar de uma sociedade tão desigual quanto aqui existe, só que pessoalmente reescalados e reinseridos no outro grupo. Conclusão, não é do interesse de ninguém, ou de quase ninguém, a não ser de meia dúzia de abilolados críticos, que haja uma sensível transformação na sociedade.
Ou, como diria Platão, farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso. É isso. Isso. Platão, que era um grande comedor de pirão, como todos sabemos. Qual